E aí, pessoal, vamos ver essa questão 6 aí, a questão, né, da atividade 5, tá? Então, aí a gente tem um bloco de massa 80 quilos que é puxado por uma força F. E essa força tem 400 newtons, tá? Precisar de 400 newtons. Só que o deslocamento é de 10 metros. Então, você tem aí um atrito, porque ele fornece o coeficiente de atrito entre a superfície, né, e o corpo. Esse coeficiente é 0,3. O que ele quer? O trabalho realizado pela força F, o trabalho realizado pela força de atrito e o trabalho realizado pela força resultante. Essa, né, são as três coisas que a gente tem que calcular. Primeiro, o trabalho realizado pela força F, o trabalho da força de atrito e o trabalho da força resultante. Tudo bem? Então, o que ele me deu? Deu a massa, porque com a massa eu acho o peso. Sabendo o peso, eu tenho a normal. Porque na horizontal, o peso é igual a normal. Certo? Lembra disso? E para calcular o trabalho da força, né, na horizontal, trabalho é força vezes deslocamento. Certo? Belezinha. Tá bom? Ah, professor, tem que usar o cosseno? Mas aí, nesse caso, não precisa, né, pessoal? Vai direto, né? Então, porque o cosseno de zero é 1. Tá bom? Vamos lá, vamos ver essa questão, como a gente resolver. Então, pessoal, aí do texto, a gente tem, né, do enunciado, que a massa é 80 quilos, a força 40 newtons, né, a deslocamento 10 metros, o coeficiente de atrito, o Mi, 0,3. Então, no item A, o que ele quer? O trabalho realizado pela força F. Tá? Então, qual que é a definição do trabalho? Né? Nesse caso, o trabalho é força vezes deslocamento, porque a força está na horizontal, né? No mesmo sentido aí do deslocamento. Trabalho é 400 vezes 10, que vai dar 4.000 joules. Então, esse foi o item A, tá bom? Isso aí, jovem. No item B, ele quer o trabalho da força de atrito, certo? Então, primeira coisa, como está esse corpo na horizontal, temos que saber o quê? A normal. Mas na horizontal, o peso é igual a normal. Então, calculamos o peso. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A gente usa, por convenção, o G igual a 10, né? Então, o peso é 80 vezes 10, então o peso é 800 newton. Tendo o peso, a C é normal. Então, a normal é 800 newton. Força de atrito é Mi vezes N. Então, o produto entre o coeficiente de atrito e a normal. Força de atrito é 0,3 vezes 800. Força de atrito, 240 newtons. Então, eu tenho aí a força de atrito. Quero saber o trabalho? Então, o trabalho da força de atrito é força de atrito vezes o deslocamento. Força de atrito é 240 vezes 10. O deslocamento é 10, então eu tenho aí força de atrito menos 2.400 joules. Por que menos? A força de atrito está contrária, né? Sentido contrário ao deslocamento, tá? Ao movimento, tá bom? Certo? É uma força, né? É um trabalho resistente, por isso que ele é negativo. Certo, jovem? Então tá aí esse item B. No item C, ele quer o trabalho da força resultante. Então, você tem duas forças, né? A força aplicada num sentido e o atrito no sentido contrário. Então, a força resultante é a força menos a força de atrito. A força resultante é 400 menos 240, que vai dar 160 newtons. Então, essa é a força resultante. Então, o trabalho da força resultante é força resultante vezes o deslocamento, né? Trabalho da força resultante, 160 vezes 10, que vai dar 1.600 joules. Então tá aí, né, essa questão 6, né, aí da atividade 5, jovem. Então aí se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima questão, né, de estudo, hein, jovem.